essa Hunter e a Qi SC400 SWM. E qual você acha melhor? Enquanto a design, ficha técnica e robustez. Se puder fazer um vídeo comparativo seria legal. Ninguém fez até agora. E falo isso porque já tenho vários dias buscando. Me ajuda, por favor. Estou querendo comprar, mas ainda estou na dúvida. Obrigado. Beleza. Olá, meus amigos. Eu espero que vocês estejam bem. E como vocês viram, né? Bom, o vídeo de hoje vai ser um comparativo entre duas motos, cara. Mas basicamente vai ser um aconselhamento de compra, né? Vamos falar sobre tópicos que são interessantes a gente levar em consideração na hora de escolher um veículo ou outro. E a moto de hoje, as motos, na verdade, né? Que vão participar desse comparativo vão ser a Qi400 SC, tá? Da Shinerai. Ou a Hunter 350, né, meus caros? Bom, vamos aí fazer esse comparativo, né, para ver qual seria a opção mais interessante para você. Ó, e é de acordo com o seu uso, tá? Então a gente vai avaliar algumas coisas que são interessantes na hora de comprar também. Então, sem mais delongas, né? Vamos lá. Mano, uma das coisas mais importantes que você tem que fazer quando você estiver comparando, né, entre uma compra e outra, definir uma loja de confiança, tá? É muito importante que você avalie se aí onde você mora tem uma loja da Shinerai, tem uma loja da Royal Enfield, e você vai avaliar como é que é a questão do atendimento delas, do pós-venda, do suporte que elas vão poder te prestar, entendeu? Porque isso daí faz parte do pós-venda, né? Faz parte da questão da manutenção da tua moto, porque se na tua cidade, no teu estado, não tiver alguma dessas lojas, isso vai tornar a tua vida um pouco mais complicada, entendeu? Em relação a fazer manutenção, em relação a visitar a loja que você vai adquirir o seu veículo. Então, leve sempre isso em consideração, cara. Pesquise, tá? Se nesse caso você vai ter essas duas concessionárias com acesso mais fácil e te prestando um bom atendimento, e aí é um ponto a se observar e levar em consideração na hora de escolher um desses dois veículos. A segunda coisa que você tem que levar em consideração, mano, é o uso desses modelos. Pra que você vai usar essa moto, tá? Qual a finalidade? Porque, assim, se o seu tipo de uso for um uso mais extremo, né? Se você for estar todos os dias pilotando, se for um uso sempre diário, sempre na cidade, é uma coisa a se levar em consideração também. Já se for um uso mais casual, um uso mais leve, se você vai usar só fim de semana, entendeu? Só pra rolê, também é outra coisa pra se levar em consideração. Normalmente motos que a gente vai estar usando no dia a dia, elas vão ter um desgaste natural maior, elas vão ter uma necessidade de trocas de peças mais rápido, então é interessante levar isso em consideração, tá? Diferente de uma moto para lazer, que você não vai usar tanto assim, logo ela vai ser mais preservada, assim digamos, né? Então o seu uso vai ser para lazer ou uso cotidiano. É muito importante definir qual tipo de uso também, cara, porque assim a gente vai entender se os momentos de manutenção vão chegar mais rápido ou não. Bom, e agora a gente vai falar em si sobre as comparações, né? Começando pela motorização, tá? A Qi400, cara, ela traz 26,5 cavalos, é uma potência bem forte, né? E 400 cilindradas, mano. Então, assim, se você tá buscando mais potência, se você tá buscando mais velocidade final, essa moto aqui vai ser bem mais interessante. Eu acho que essa proposta dela é mais interessante se você for fazer trajetos muito longos, entendeu? Em relação a pegar muita rodovia, em relação a fazer sempre percursos maiores que necessitam de mais potência, necessitam de mais velocidade. E nisso essa moto aqui vai se destacar mais. Tem alguns testes aí na internet que essa moto ela chega aos seus 130, 140, cara, por hora. Então, assim, é bastante força, tá ligado? Então, é um ponto pra você avaliar e levar em consideração, mano. Tá precisando de potência? Vai precisar? Necessita de uma moto que força é o ponto crucial para você, então a Qi400 vai ser mais interessante. Bom, já a Hunter, né, ela tem 20,2 cavalos e 350 cilindradas, cara, então assim, é uma potência menor, tá? É uma potência que 20 cavalos é interessante para o uso diário, uso no dia a dia, né? Normalmente o pessoal usa muito a Hunter para essa finalidade, inclusive, e na rodovia, bom, não é que seja uma potência baixa, mas ela não chega a altas velocidades assim, tá? Então, isso é algo que você deve levar em consideração, dependendo da proposta que você quiser. Você quer velocidade final ou você quer um uso mais diário, um uso mais tranquilo na sua moto, quem sabe até uma economia melhor, né? Bom, talvez a Hunter se saia melhor nessas categorias. Agora a gente vai falar sobre amortecedores, né? Bom, a Qi400, cara, ela tem um conjunto bem padrão, na verdade, tá? É um garfo telescópico comum na frente e atrás são as duplas molas que a gente já conhece. O diâmetro
custo de cada amortecedor vai estar aparecendo aí na tela, tá? Para vocês darem uma olhadinha. E o curso de suspensão, ele é um pouco curto, o que é algo positivo pra galera que é mais baixinha, né? Mas se a sua cidade tem um asfalto muito ruim, mano, então pode ser que seja um problema pra você. Em relação à posição de pilotagem, como vocês podem ver aí, eu consigo colocar, tá, ó, os dois pés no chão, basicamente, e os meus braços, eles ficam um pouquinho mais baixo, é uma pegada mais esportiva, a gente pode dizer isso, mas enfim, o guidão dela é mais baixo, tá? Você tem uma boa visibilidade, obviamente, mas o seu braço, ele fica direcionado para baixo, então acho interessante você levar essa questão de posição de pilotagem e conforto também em consideração. O melhor a se fazer em si é ir na concessionária, subir nela e ver como é que você fica, né? Ó, já na Hunter, os amortecedores, eles estão bem interessantes, tá? Ela teve um power-up recentemente, né? Do qual o curso de suspensão traseira dele deu uma melhorada, ele tá um pouco maior do que a versão anterior. E os guidão também, cara, também teve uma mudança no guidão. Então, assim, a estrutura de pilotagem dessa moto, ela já tá bem diferente do que das versões anteriores, pelo menos na Hunter atual, tá? O que pode trazer uma posição de pilotagem melhor, um conforto melhor no dia a dia. O garfo telescópico da frente, ele também é convencional, tá? E atrás são as duas molinhas também. No entanto, o custo da suspensão traseira é bem maior, trazendo um conforto melhor, né? E até para a condição do dia a dia, de asfalto meio detonado, isso aí vai fazer totalmente diferença, meu brother. Agora, falando sobre a posição de pilotagem, né? Vocês podem ver aqui que os meus braços, eles já estão bem mais retos comparado à outra posição de pilotagem, né? Então, isso vai trazer um conforto bem maior, cara. Já é algo bem mais interessante, assim. A sua coluna fica melhor posicionada, o seu braço, ele não fica tão cansado, porque a posição já é mais alta. Então, isso é um ponto para se levar em consideração, tá? Falando agora sobre itens de fábrica, tá? Itens e coisas que já vão vir de fábrica na moto que vão facilitar a sua vida. E isso até se engloba na questão do custo-benefício também, tá? A X400, ela já traz uma entrada USB, tá? No painel. O painel dela também tem a possibilidade de você fazer uma conectividade com o Carbit Ride e fazer um pareamento, né, do GPS desse aplicativo com o painel. Então, é um ponto interessante a se levar em consideração. O descanso central dela, ele vem com um sensorzinho, né? Um sensor de pezinho que não deixa você ligar a moto quando ele estiver para baixo. Então também é um ponto para se levar em consideração. E ela também já vem com os retrovisores ponta de guidão, né? Se essa estética é interessante para você, é um plus a mais aí que pode ser algo positivo, assim, digamos. Bom, falando sobre os itens que a Hunter já traz, né, mano? O que a gente percebe de cara, assim, é o Tripper, né? A presença do Tripper Navigation. Ele também é um serviço, tá? De localização que a Royal Enfield usa em algumas motos dela. O Tripper é um dispositivozinho que ele mostra as setas, tá? As direções de onde você deve ir. Funciona com o aplicativo da Royal também, mas diferente da X400, né? Que o painel é maior, você tem toda a imagem do mapa. Esse daqui, o Tripper, ele só mostra as setas, tá? Ela também traz uma entrada USB tipo C, tá? Aqui embaixo no guidão, bem interessante isso daí. Traz um cavalete central e a embreagem dela é assistida e deslizante, cara. É algo que faz a diferença, entendeu? É um conforto maior também. Você pode avaliar isso, tá? Em relação ao próprio custo-benefício da Hunter ser uma moto mais barata também e que, por mais que ela não ganhe tanto em velocidade final, ela traz um uso cotidiano muito bom. Além do banco também, ele ter ganhado mais espuma, né? Agora com essa atualização. Então ele tá um pouquinho maior e um pouquinho mais confortável. E ela também traz de fábrica já as alças do garupa, tá? Que são coisas que a X400 não tem. Então, se você vai andar com garupa logo de cara assim, mano, a Hunter vai ter onde ela segurar. E agora é hora de falar do consumo, meu caro. Agora o bicho pega, viu? Mano, essa moto aqui, ela tem 400 cilindradas, tá? E é o mesmo motor da Falcon, ou seja, o consumo dela vai ser maior, além do fato dela também ter 26,5 cavalos. A potência e a força dessa moto é bem grande, assim, digamos. Então é natural que o consumo, ele seja maior também. Eu conheci um mano, tá? Que eu vou estar deixando o TikTok dele aí aparecendo aí pra vocês, inclusive. Ele é proprietário de uma X400 e o nome dele é Alex, né? Então, um salve pra você, Alex. E trocando essa ideia com ele, mano, sobre o consumo dela, ele me passou que tá fazendo entre 18 a 22 com litro, tá? Que é um consumo bem alto, mas pra ele tava ok, né? Então, se você acha esse um consumo ok, mano, comenta aí embaixo também, tá? Eu não tô muito habituado a esses consumos tão extremos assim, então me assustou um pouco. Mas, whatever. E lembrando que a questão do consumo de combustível
vai muito da sua pegada, tá? Do jeito que você pilota. Se você acelera muito, a qualidade de combustível também interfere nisso e na cidade que você vive também, mano. Então, quanto mais força a sua moto exigir, maior vai ser o consumo dela, tá? E um combustível de baixa qualidade, ele vai durar menos também. Então, é bom levar esse tipo de coisa em consideração. Mas se você precisa levar a questão da economia de combustível em consideração, tipo, se for um ponto muito importante, né? Saiba que a X400, ela tá fazendo de 18 a 22 em boas mãos. E se vocês quiserem mais informações, né, sobre essa moto, cara, dá uma olhadinha no TikTok do Alex, ele tá sempre postando várias coisas sobre o modelo dele lá. Então, pra galera que quer ser proprietário de uma X400, eu acho interessante isso daí, né? Então, vamos lá. Bom, falando sobre o consumo na Hunter 350, tá? Mano, ela é uma moto que tem uma potência menor, tá? Então, normalmente elas já vão ser mais econômicas ou não vão gastar tanto no caso. A média da Hunter, cara, é basicamente uns 30 a 35 por litro, tá? Então, assim, é uma média boa de consumo, tá? Pra galera que vai estar usando essa moto no dia a dia, que vai ter um uso mais constante, que precisa de um pouco mais de economia em relação a isso, eu acho que ela é mais interessante, é mais apropriada. Se você tá procurando uma moto para uso no dia a dia, cara, isso daqui pode ser uma opção bem crucial, né? Já que como o teu uso vai ser maior, uma economia melhor pode ser bem interessante. E bom, para finalizar, a recomendação. Mano, você tem que saber que tipo de comprador você é, tá? Você é o estilo mais conservador ou você é o estilo mais aventureiro? Normalmente os conservadores, eles priorizam veículos que já têm um tempo de mercado, têm uma facilidade de manutenção maior, tá? Porque isso vai trazer uma segurança maior para eles quando eles precisarem de manutenção. Mas se você for o estilo aventureiro, né? Então, normalmente esse tipo de pessoa, eles são mais empolgados, eles adquirem modelos novos e recém-lançados, sem se preocupar tanto com essas outras questões, né? Então, assim, cara, a X400, eu acho que ela se enquadra muito nesse tipo de perfil, tá? A galera mais aventureira, porque você vai ter uma moto que é um pouco exclusiva, assim, digamos, já que ela é um lançamento mais recente, né? Você vai priorizar estilo, você vai priorizar essa questão da exclusividade, né? É uma moto que eu acredito que se enquadre bastante na questão do lazer, mano. Pela questão da economia de combustível, né? Pela questão do jeito que eu consigo enxergar essa moto, sabe? Tipo, tenta entender o que eu vou falar, mas eu acredito que ela seja quase uma esportiva, apesar de ser custom, tá? Mas calma que eu vou explicar. Acho que a proposta dessa moto, mano, ela é muito a questão de você usar pra lazer. Tipo rolê de fim de semana, ou fazer aquelas viagens da horas assim e tal. O uso diário dela pode ser um pouco complicado pra galera que, tipo, quer ter uma economia maior, né? Pra galera que é mais conservadora, pra galera que não quer que a moto se deteriore com mais velocidade, assim, digamos, tá? Então, se você se enquadra, mano, num perfil mais aventureiro, se esse tipo de coisa não é tão importante, assim, não são um ponto tão crucial pra você, aí acho que a X400 vai cair bem, tá? Não que você não possa usar essa moto no dia a dia, você é livre pra fazer o que você bem entender, cara. Tem gente que usa uma 1000 cilindradas no dia a dia aí, tá tudo bem, mas assim, acredito que atualmente o perfil dela seja mais a galera aventureira, tá? Então, você é um aventureiro, você quer exclusividade, você não se importa com questões de tipo a moto ser lançamento ou ter poucas unidades no mercado, e pra você tá tudo bem. Se você quer só usufruir do prazer de ter esse veículo e do que ele pode te proporcionar, então show de bola, você é um aventureiro. E no caso da Hunter 350, mano, se você for mais conservador, eu diria que ela vai ser mais interessante pra você, porque é um modelo que já tem uma longevidade de mercado, já tem bastante peça pra ela disponível, entendeu? Então, assim, você não vai ter tanto imprevisto em relação às novidades, né? E se você for o tipo de cara que é mais conservador em relação à sua compra, que quer evitar o máximo de perrengue possível, que não se importa com a questão da exclusividade, desde que você tenha tudo que você precisa pro seu veículo para que ele fique funcionando perfeitamente, tá? Então, você é um perfil mais conservador, é menos aventureiro, gosta menos de se arriscar. E tá tudo bem. Se você for esse tipo de perfil, cara, a Hunter pode ser mais interessante para você mesmo. Justamente por essa longevidade de mercado, né? Que ela já vem trazendo desde que ela foi lançada. Então a Royal já vende há muito tempo essa moto. Já tem bastante peça até compatível também, que a galera pode colocar. E já é um modelo bem consolidado no mercado. Então é uma opção muito boa, caso você seja esse perfil, né? Mais conservador. Bom, e é isso aí, né, meus caros? Esse foi o vídeo sobre qual você deve escolher, como te ajudar a escolher a X400 ou a Hunter 350, cara. Se a minha voz estiver um pouquinho diferente nesse vídeo, é porque eu vim de uma gripe, tá?
Então, assim, tô me recuperando ainda, mas estou vivo e é o mais importante. E obrigado a todo mundo aí que mandou melhoras lá na postagem na comunidade. Valeu. E, mano, são duas ótimas motos, tá? São duas opções bem interessantes e a estrutura é bem semelhante, né? As duas são Scrambler, vamos dizer assim. Então você tem que escolher, mano, aqui primeiramente vai caber no teu bolso, tá? E aqui o seu coração manda, sabe? Porque acho que independente de qual você pegar, você vai ficar muito feliz, mas avalia direitinho essa situação financeira. Eu acho que essas duas motos são propostas bem racionais e emocionais, entendeu? Acho que a Hunter é uma escolha mais racional e a X400 talvez seja mais emocional. Como eu falei, né, na parte dela, eu vejo ela meio que como uma moto esportiva, com a mesma proposta. Por quê? A X400, mano, é um lançamento, entendeu? E eu não vejo o uso dela tão cotidiano assim devido ao próprio consumo ser mais alto e devido a ela ainda ser muito recente no mercado. Já a Hunter não, cara. A Hunter já traz uma longevidade, a Hunter já traz várias peças no nosso mercado também, entendeu? E você tem um leque de customização muito grande nela, então, assim, é uma moto que se o teu uso for mais diário, vai ser mais interessante. A melhor economia, o custo-benefício, porque o preço dela é mais baixo, entendeu? Já a X400, talvez a vantagem dela em si seja mais a questão da potência, né? Se potência for extremamente crucial pra você, mano, aí ela vai se destacar bem mais. Mas num contexto geral, assim, eu acredito que a Hunter vai se sair muito bem. E além de ter uma versatilidade de cores e modelos bem maior também, mano. Então, bom, escolha o que o seu coração mandar, mas pense bem. Você precisa de uma moto para o uso diário ou você precisa de uma moto só para o lazer. Isso daí vai fazer toda a diferença na hora que você for escolher, tá? Mas leva tudo que eu falei em consideração. E se você gostou desse vídeo, meu caro, considere se deixar o seu like, deixa o seu like aí, mano. Você também pode se inscrever nesse canal, tá? Normalmente a gente sempre faz umas reviews de moto aqui, mas, bom, quando a galera pede esse tipo de vídeo específico, eu vou tentar fazer o possível para gravar ele de uma maneira legal. E tá aí, né? Se vocês quiserem comparação entre outros modelos, é só falar nos comentários. E eu espero ver vocês no próximo vídeo, tá? Não vou dizer sobre qual vai ser o modelo, mas vai ser uma review e talvez seja da Hauju. Até o momento é isso. Então, meus caros amigos, até o próximo vídeo. Falou!